Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos, Eduardo, Leonardo. Excelente semana aí para todos nós. Vou Bom compartilhar. dia, professor. Bom dia. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, vamos lá. Na última aula, né? Deixa eu ver aqui, o Leonardo e o último. Ninguém tentando entrar aqui, peraí. Denise. Ok. Leonardo, Denise e Eduardo. Leonardo. A Denise conseguiu já entrar no Google Sala de Aula. Quem tá falando? Tá faltando Eduardo. Eduardo, eu não sei se conseguiu entrar. Esse eu não consegui, não. Oi? Esse eu não consegui. Tá, você tem o código para acessar ou foi dificuldade de entrar mesmo? No meu apareceu lá que não foi possível eu conectar. Tá, eu vou jogar o código novamente lá no Google Sala de Aula e aí você me fala se deu certo ou não, tá? Deixa eu pegar aqui o código. O código é esse aqui, ó. 477V7QU. Quando você entrar com a sua conta do Gmail, você vai entrar no aplicativo, né, que é o Google Sala de Aula. Deixa eu ver, tem mais pessoas tentando entrar. Ok. E aí você vai direto lá no Google Sala de Aula. Quando você clicar em Google Sala de Aula, vai ter esse sinal de mais, você clica nele, participar da turma, e aqui dentro você coloca o código, ok? E aí você clica em participar. Fechou. Vou colocar lá no grupo de novo o código. Professor, Sim, sim, pode falar. eu não participei da aula anterior, mas eu vi o vídeo que você fala sobre o curso técnico lá. Como é que a gente faz a inscrição para aquele curso técnico que você falou que tem a programação completa nele? Tá, o curso técnico de programação para desenvolvimento mobile, né? E tem programação de computadores também, tá? Sempre quando tiver algum edital novo, vai ser nesse site aqui, ó, efg.org.br, tá? Atualmente não está tendo inscrição para curso técnico, mas tem aquele curso complementar, né? Que é um curso de qualificação. Ele tem uma carga horária maior, né? Essa é só de 40, mas tem programação de computadores, por exemplo, que ele é ofertado em 240 horas. Né? Então, por exemplo, você faz esse primeiro, né, de 240 horas, o pessoal da coordenação
abriu já para esse segundo semestre, né, que vai iniciar agora em agosto, o módulo complementar a ele. Então, o módulo complementar a ele tem desenvolvimento mobile, tem desenvolvimento back-end, front-end, né? Então, ele é continuação. À medida que você vai juntando os cursos de qualificação, né, 240 horas, você, no final da trilha, né, no final, quando você completa os 3 módulos, você dá entrada, né, pede a solicitação na secretaria para dar entrada como se fosse um curso técnico, né? Porque aí você vai ter completado já a carga horária como se realmente fosse um curso técnico, tá? Agora, o curso técnico completo em si, né, que eu tenho a minha turma lá aos sábados no José Luiz Bittencourt, ele é semipresencial, né? Essa não está com as inscrições abertas, mas tem essas, né, em paralelo que você pode fazer também. Aí sempre que tiver algum edital, seja de qualquer curso, tá? Qualificação, capacitação, curso técnico, vai estar nesse site aqui, tá? efg.org.br. Aí você entra aqui em cursos, né? E clica na opção de editais, tá? Clicou em editais. Aqui você tem acesso a todas as escolas do futuro aí, né? Não só aqui da capital, de Aparecida, mas do interior também, tá? E se for EAD, né? Melhor ainda, porque independente do local, você não precisa ser residente no local para fazer o curso, né? Então, você pode fazer de qualquer região que você esteja, tá? E aí tem que abrir mesmo o edital, né? Ler quais são os cursos. Por exemplo, esse daqui, vamos ver se aqui, ó, produção técnica, não, isso aqui é para Escola de Artes, Basileu, França. Instrumento musical. Aqui, ó, cursos de qualificação, né? Clicar aqui. Luiz Rassi, vamos lá. Ok, aí você escolhe a localidade, né? Aqui ele te pergunta qual curso você quer fazer, né? Qualificação, tem uma duração maior, e capacitação, normalmente é essa que vocês estão fazendo, tem uma duração menor, né? E tem os cursos técnicos, vamos tentar nos cursos técnicos para ver se tem. Olha lá, no momento não há curso dessa categoria disponível, então sempre que tiver, vai aparecer aqui informando qual que é a escola que está ofertando, tá? E aí você pode marcar, por exemplo, a outra para ver se tem, ó. Ó, aqui, essa aqui já apareceu, tá vendo? Habilitação profissional, técnica de nível médio em artes visuais. Ah, não, mas é para o Basileu França na área de artes, né? Vou voltar aqui. Vamos ver o José Luiz Bittencourt. Curso técnico também não tem no momento. Quero estudar apenas no online, né? Continue. Ok, vamos lá. Tem que selecionar a unidade de qualquer jeito. Aqui, Luiz Rassi. Os cursos de qualificação. Aqui é o que eu falei, né? Qualificação, desenvolvimento web back-end. Então, esse curso aqui, ele é continuação do curso de programação de computadores. Ele é ofertado tanto online como presencial, tá? Então, tem as duas opções para escolher. Aqui foi no Luiz Haas que a gente clicou, né? Então, por exemplo, aqui, qualificação, desenvolvimento web back-end. Não é interessante fazer ele primeiro, né? É interessante fazer o programação de computadores primeiro, para depois partir para isso, porque esse é a continuação dentro da trilha, né, de conhecimento. Mas nada impede de você fazer ele também não, tá? É só questão de seguir uma ordem cronológica, né? Aí aqui o José Luiz Bittencourt, vamos ver. Eu acho que lá vai estar ofertando
Eu já fiz programação uma vez, mas há muitos anos atrás. Entendi. Mas estou revisando, entendeu? Porque o foco dessa trilha, o foco dessa trilha é Python, né? É uma nova linguagem, né? Apesar de ter quase 4, 5 anos aí que já está no mercado, né? Ainda não é forte no mercado, mas a tendência dele é muito forte, sabe? Então, essa trilha toda está sendo voltada para ele. Então, seria interessantíssimo fazer, né, ele para justamente se adaptar a essa linguagem. Aí aqui, e-commerce, empreendedorismo, marketing digital. Vamos ver aqui em outro local. Santo Antônio, não tem. Eu sei, assim, que estava tendo, eu acho que inclusive no Luiz Rassi, viu? Sabe aquele contato que tem no nosso grupo da secretaria? Lá você manda uma mensagem para eles. Eu tenho certeza que tem esse curso de programação de computadores, 240 horas, tá? Aí você manda uma mensagem para eles para informar, né, como que você pode fazer a inscrição. Tá ok? Tá Aparece. ok. Manda uma mensagem lá que eu tenho certeza. Eu vi esses dias fixado lá no mural Uhum. sobre programação de computadores. Tá bom? Certo. Ok, pessoal. Então vamos lá. Apareceu mais pessoas agora. Ok, deu certo, né, Eduardo? 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas agora. Deixa alguém tentando entrar aqui. Pronto. Agora, aceitados aí. Vamos lá. Ver se tem mais alguém. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Então, na última aula, nós fizemos, né, uma pequena introdução sobre o que nós vamos ver ao longo do curso de engenharia de software, né? Fizemos um breve início, né, de estudo de caso da Fernanda, né, que nós levantamos aí na introdução como fosse uma persona, né, ou seja, quando nós estamos pensando em desenvolver qualquer aplicação, nós precisamos pensar aí para qual objetivo nós pretendemos atingir, né, e principalmente para qual nicho nós queremos atingir, ou seja, para qual grupo de pessoas nós queremos atingir, né? E principalmente saber as características desse grupo de pessoas, ele faz com que o sistema ele fique mais personalizado, né? Ou seja, o problema computacional ou até mesmo a solução computacional que você vai fornecer, ele fica mais personalizado e de acordo com o que esse grupo, essa comunidade realmente espera, né? Lá eu adicionei o link, né, da aula. De acordo com os materiais estudados na aula de hoje, faça o levantamento de funcionalidades de um aplicativo de pizza para as características de uma persona, né? Ou seja, um grupo em específico. Então, aqui eu coloquei algumas características, coloquei a parte 1 e parte 2. A parte 2 não ficou bacana. Aí vocês podem perceber que lá no grupo eu coloquei a aula compactada, né? Um link só. E foi justamente esse aqui, tá? Então, acho que eu vou colocar esse link compactado. Ele fica numa qualidade, inclusive, até melhor, tá? Deixa eu até mudar o link lá para o pessoal não errar.
Pronto. E também falei da importância de vocês não deixarem as atividades acumular, né? A primeira atividade era levantar as funcionalidades de um aplicativo de pizza, né? E, dentre essas funcionalidades, levantar aí qual seria a principal funcionalidade, né? Ou seja, a prioridade de desenvolvimento dentro desse aplicativo, tá? Então, assim, eu não vi ainda, eu vi, acho que, deixa eu ver aqui, trabalho dos alunos, atribuído, 2 anexos da Denise, a Denise entregou, ok, então até então foi só a Denise que fez esse levantamento, né? Aí eu fico aguardando dos demais também, ao longo da aula a gente já vai discutindo aqui mesmo, né? Para a gente desenvolver essa atividade, né? Ok, vamos lá, vamos deixar aqui aberto já para a gente discutir no segundo momento. Se tem mais alguma mensagem? Ok, Laurita, então, conforme eu estou mostrando, né, vocês viram que tem material, né, nesse Google Sala de Aula, novamente repetindo, né, para entrar, o código é esse que eu coloquei lá no grupo, tá? E já tem essa atividade que eu acabei de mencionar, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, ou alguém também pode perguntar, viu? Fique à vontade para abrir o microfone, viu? Vamos lá. Esse material aqui também eu vou colocar à disposição de vocês, né? Assim que a gente encerrar, eu já coloco lá, tá? Bom, vamos voltar, né, à parte introdutória, e depois que a gente terminar essa parte introdutória, a gente volta às funcionalidades, tá? Então, quando a gente fala em engenharia de software, é uma área que está ligada diretamente a várias áreas do conhecimento, né? Como nós vimos na última aula. Quando nós vimos lá a interação humano-computador, por exemplo, que é a área da ciência da computação, né? Uma sub-área da ciência da computação que estuda o comportamento humano diante das soluções computacionais, diante dos aplicativos, diante dos terminais eletrônicos, diante de uma Smart TV, por exemplo, né? Levando em conta que a gente tem várias outras áreas ligadas, né? Inteligência artificial, robótica. Então, o engenheiro de software, ele tem que ser um profissional gabaritado, capacitado, né? Que entenda um pouco de cada área e escolha uma dessas áreas para que realmente seja especialista, né? Então, por exemplo, vocês estão trilhando agora essas áreas de conhecimento, né, relacionados à tecnologia. O ideal é que realmente vocês trilhem todos, para que vocês conheçam todos os cursos, conheçam todas as áreas ligadas à tecnologia. Mas, ao decorrer, vocês precisam escolher uma área, seja lá em banco de dados, seja lá em programação, seja uma área ligada à engenharia de software, mas para que você seja aquele profissional especializado, né? Você realmente conheça um pouco de cada área, mas seja gabaritado, seja especializado em uma. É impossível um profissional ele ter a especialidade em todas, tá? Não digo assim impossível, porque é uma palavra um pouquinho meio fora do comum, inclusive forte, mas o ideal é que o profissional ele seja realmente dedicado a uma dessas grandes áreas do conhecimento, né, e realmente seja o diferencial dentro do mercado, né? Bom, o que é software? São programas de computador, pode ser uma documentação associada, né, ou seja, são programas ou aplicações, recursos, que têm uma documentação associada, né? Eu falei bastante da documentação, porque é algo que ele é falho em várias áreas dentro da tecnologia, né? Dentro da informática, em redes de computadores, em programas, em banco de dados, ou seja, a documentação é algo que precisa existir
principalmente quando a gente tem uma equipe, né, de trabalho dentro de engenharia de software. E software também é algo que requer configurações, né, ou seja, manuais de como você faz a instalação, como você tem uma central de ajuda e suporte, né, principalmente para a área de testes, ele é primordial essa parte aqui, né, configurações. Os softwares, eles podem ser genéricos ou sobre encomenda, né? O que seria o software genérico? Os que, na grande maioria, existem no mercado hoje em dia, né? Que praticamente tem o mesmo rótulo, tem a mesma estrutura, né? Tem o frente de caixa, tem o financeiro, tem o sistema que controla a entrada e saída de notas fiscais, né, dos produtos, ou seja, você só vai adaptar referente às necessidades da outra empresa. E tem os sob encomenda, né, que é aquele em que é personalizado para cada tipo de empresa, para cada tipo de cliente. Tá? Então, um aplicativo de pizza, né, que a gente está idealizando, a gente está pensando aqui nesse primeiro momento, ele pode ser feito sobre encomenda, né, ele não precisa ser único, de acordo com o que já existe aí no mercado, mas ele pode ser parecido e com funcionalidades diferentes, né, de acordo com a necessidade do meu cliente, né? Possui uma abordagem sistemática e organizada. Então, a área de engenharia de software, né, ela foi criada basicamente na década de 60, né, pensando nessa abordagem aqui, sistemática e organizada, né? Ou seja, existem padrões hoje da ABNT, inclusive selos de qualidade e garantia de software, que são dadas às empresas que priorizam essa abordagem aqui, né? Então, você pode perceber que as empresas hoje têm esse olhar, essa preocupação para, de repente, obter esse selo de garantia, né? Porque realmente é um diferencial no mercado. Quando você vai contratar uma empresa, quando você está em busca de um sistema para gerenciar e controlar a sua empresa, esses são os diferenciais, né? Então, por exemplo, a TOTS, que é uma empresa lá de São Paulo, e atua aqui em Goiânia, né? No polo industrial, ele tem esse selo de garantia, né? Mas foi algo assim que foi implantado, né, e visa justamente a garantir esse sistema, essa sistemática organizada, né? Você ter uma documentação, você ter prioridade de atendimento ao seu cliente, você conseguir ter um suporte de qualidade, né? Com relação à qualidade e teste de software, profissionais realmente que atuam em cada uma das áreas e que garantem essa qualidade, esse fluxo, né, de trabalho em equipe também. Tem como objetivo produzir um produto de maneira eficaz e de alta qualidade, né? A gente já viu a diferença na última aula, né, de eficiência e eficácia, né, que é importante também. A história, um pouquinho da história, né? Com o surgimento dos circuitos integrados na década de 60, fez surgir o interesse no desenvolvimento de aplicações, né? Então, e aquilo, quanto mais gera-se o fluxo de informações, nós precisamos de aplicações melhores, né, ou melhorados, para que nós possamos obter resultados a partir desse processamento. Como assim, professor? Hoje em dia, o nosso mercado digital, principalmente, né, hoje em dia tudo tende para essa temática, né, marketing digital, redes sociais, né? Então, a gente precisa de ferramentas ou métricas que nos ajudem a tomar as melhores decisões, né? Então, você tem seus concorrentes, você precisa analisar os seus concorrentes, precisa analisar os produtos desses concorrentes, né?
e tomar as melhores decisões de acordo com as informações que nós temos, né? Hoje, a informação é tudo. Ela é a principal, vai se tornar o principal diferencial aí no mercado competitivo que a gente tem, né? O foco não era mais o hardware, e sim o software. Hoje em dia a gente tem equipamentos a baixo custo, né? Hoje todo mundo consegue ter um celular, consegue ter um notebook, um computador, né? Seja com a configuração mínima, mas tem. O que há 15, 20 anos atrás era algo impossível, né? Como a gente pode notar nas imagens que eu coloquei no material anterior, a gente tinha uma única máquina, né, sendo disputada por várias outras pessoas, né? Isso em universidades, em centros acadêmicos, enfim. Era algo que a gente pensava que não ia mudar, né? E hoje em dia todo mundo tem acesso a dispositivos móveis, né? Principalmente que muitas das vezes são melhores que os próprios computadores, né? Então, hoje o software é a parte mais cara relacionada aí, né, ao hardware, a parte física, se torna 10 vezes mais caro, inclusive, né? Hoje você tem um pacote Office que você precisa comprar licença, né? A licença dele é barata? Eu considero barato, né? Levando em conta que você instalando algo que é considerado pirateado na sua máquina, você fica vulnerável a várias coisas, né? Principalmente a segurança do seu equipamento, que é algo primordial, né? Acesso aos dados ficam mais vulneráveis quando você instala um software não confiável, né? CorelDRAW são programas de edição gráficas, né? Entre outras aplicações, né, que são considerados mais caros aí no mercado. Uma licença, por exemplo, para você ter o controle gerencial da sua empresa, né, fluxo de caixa, entrada e saída de produtos, controle do seu estoque, controle de RH, né, recursos humanos, você consegue cadastrar os funcionários e tudo mais, fazer um controle gerencial realmente da empresa, hoje não fica por menos de R$ 200.000, por exemplo, né? Ou seja, um sistema Proteus, TOTS, por exemplo, e vai realmente te garantir um fluxo gerencial dentro da sua empresa. Olha só o quanto o software é importante, né, nesse sentido. Então, a partir dessa necessidade, né, levando em conta que o software, então, é a parte mais importante dessa estrutura, a gente tem como surgimento aí a área de engenharia de software, que traz propostas de novas técnicas e métodos para controlar a complexidade dos grandes sistemas e organizar o processo de desenvolvimento do software. Tem o objetivo de diminuir o custo, melhorar a qualidade e atender às expectativas do cliente. Pessoal, isso aqui não é só na engenharia de software, tá? A gente tem em outras engenharias, engenharia civil, por exemplo, esse atributo sendo bem trabalhado, né? Eu acredito que, inclusive, tem uma lei federal que está sendo discutida atualmente no ramo de engenharia civil, que trata desse item aqui, né, de diminuir custo, melhorar a qualidade, com relação ao uso de um software que traça as metas, os objetivos, as previsões de tempo de conclusão de obras e tudo mais, né? Para que evite justamente esse superfaturamento das empresas. A gente vê que tem muita obra parada e que gera custo, né? Ou seja, houve uma previsão inicial de entrega e tudo mais, e aí sempre se dá aquele jeitinho, né, brasileiro, de acrescentar um
um projeto a mais, ou uma previsão que, de repente, fugiu do padrão e precisa ser acrescentado, né? Ou seja, tudo se acrescenta, né, a mais. E aí, no final das contas, você vê um projeto com custos exorbitantes, né? Então, esse item, ele está em todas as áreas do conhecimento praticamente, não é só engenharia de software, tá? Em engenharia de software, ele tem esse objetivo. Você faz uma previsão, né? Ou seja, meu analista de levantamento de requisitos, ele vai lá na empresa, tem previsão de ficar 1 mês lá dentro da empresa. Ele vai conversar com o departamento de recursos humanos, ele vai conversar com a administração, ele vai conversar com o financeiro, ele vai conversar com o setor de produção da empresa, né? Ele vai verificar a rotina de cada departamento. Ele precisa entender a rotina para que ele consiga levantar de uma melhor forma os requisitos funcionais daquele sistema, que vai atender de forma individualizada cada um daqueles departamentos. Então, ali eu faço uma previsão. Em 1 mês, aquele analista ele consegue fazer esse levantamento de requisitos. Beleza, vai estar dentro do projeto, primeira etapa. Segunda etapa, qual que é a segunda etapa? Levar os requisitos para a equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento vai sentar junto com esse analista, verificar qual foi a modelagem que ele utilizou, né? Ou seja, depois que ele levantou os requisitos, ele precisa documentar esses requisitos. Esses requisitos vão ser qual linguagem de programação vai ser utilizada, qual banco de dados vai ser utilizado, qual estrutura física de hardware vai ser utilizado para suportar esse sistema, né, que vai ser desenvolvido, vai rodar via mobile, vai rodar via web. Então, ali é onde vai ser definido todos esses pré-requisitos funcionais do sistema. Junto com a parte de desenvolvimento, né, e aí se traça uma nova meta. Em quantos meses a equipe de desenvolvimento vai conseguir desenvolver essa aplicação? Tempo estimado, 2 meses. O custo que é gerado por detrás, né? Ou seja, o custo que eu vou ter para desenvolver esse projeto. O analista tem um custo, a minha equipe de desenvolvimento tem um outro custo gerencial, né? Eu vou ter que pagar os programadores para ficar ali, sei lá, 8 horas programando diariamente, né? Então, tem um custo para isso. Então, eu tenho uma previsão estimada para término e uma previsão em custo estimada para que esse desenvolvimento ocorra. Terceira fase, que é a parte de implantação desse software, né? Que é a parte mais complicada da história. É a parte onde eu vou adaptar o meu sistema criado, vou fazer a verificação dos requisitos novamente com a empresa, e é onde eu vou verificar se está tudo funcionando, né? E aí, a partir da parte da implantação, eu tenho, juntamente com a parte de qualidade e teste de software, né, que é a 4ª etapa, esse trabalho de fazer a verificação se aquelas funcionalidades estão batendo, estão realmente funcionando. Estão funcionando, eu vou anotando, né, eu vou documentando dentro dessa documentação ali, né, que é necessária. Não está funcionando, houve problemas, houve erros, também tem que documentar para que seja passado novamente para a área de programação e aí ser dado alguma tratativa, né, para que volte essa funcionalidade a funcionar. E aí a última etapa, que também é muito importante, é a parte de suporte, né, a parte de manutenção do sistema. O sistema ele precisa ser atualizado, novas necessidades aparecem dentro da empresa, e aí eu preciso dar essa manutenção, esse suporte para que haja essa implementação, essas atualizações, né?
Jogos têm atualizações, softwares de escritório têm atualizações todo ano, navegadores têm atualizações todos os anos, sites têm atualizações constantemente, né, ao decorrer do ano, todo ano também, né? Então, não é diferente para o meu sistema. São 5 etapas diferentes, onde em cada etapa eu preciso estimar um custo e preciso estimar uma previsão. Essa previsão ela precisa ser garantida, né? Ou seja, eu preciso cumprir essas etapas ao decorrer, né, desse projeto. A engenharia de software utiliza conceitos de várias áreas: ciência da computação, administração, comunicação. É aquilo. Você precisa, dentro da interação humano-computador, por exemplo, né, que eu citei a inteligência artificial e a robótica, mas a gente não tem só áreas ligadas à tecnologia. A gente tem áreas, por exemplo, ligadas à psicologia humana, ou seja, a psicologia humana, ela estuda o quê? O comportamento humano. Tá? Então, existe trabalhos que precisam de uma certificação, por exemplo, da área de psicologia. Como é que eu vou garantir uma funcionalidade dentro do meu sistema que depende desse laudo, depende dessa assertiva de uma área ligada à tecnologia? Um exemplo foi a dos jogos que eu mostrei para vocês, né? Que eu coordenei os meus alunos no trabalho de conclusão de curso, na qual eles fizeram um jogo para atender alguma necessidade. Né? Por exemplo, a mobilidade urbana, que é a questão do trânsito, fizeram um jogo referente à conscientização ambiental, e teve um relacionado à depressão. Né? Então, por exemplo, para eu trazer aspectos conceituais relacionados à depressão, a equipe precisou conversar com psicólogos ligados a essa área que tinham experiências acerca desse tema, depressão. Né? Então, assim, são situações computacionais que muitas das vezes você precisa buscar recursos fora dele para trazer soluções mais efetivas. Né? Então, é algo que não vai depender só da área de tecnologia. Então, é a importância, né, conceitual fora da área de tecnologia, que é importante ser vivenciado também. Né? Sendo o foco na qualidade a principal base dentro da engenharia de software, temos a seguir atributos que indicam qualidade de um software. Facilidade de manutenção. Esse software ele deve evoluir para atender às necessidades de mudança do cliente. O que eu comentei anteriormente, né? As necessidades, elas crescem, aumentam a cada ano, né? E vão mudando constantemente. Então, eu preciso fazer com que essa minha aplicação, esse meu recurso, ele também evolua de acordo com o tempo, né? Confiança. O software deve ser confiável em vários segmentos, né? Segurança, de acesso a dados, né? E aí a gente tem legislação, né, referente a dados pessoais, né? Eficiência, o sistema deve realizar suas atividades utilizando a menor quantidade de recursos possíveis. Um exemplo que a gente tinha um tempo atrás, né? Cadastra um site para revendedor de produtos e etc. Ou seja, a quantidade de passos que aquela pessoa faz para chegar a um determinado objetivo. Cadastro. Ela vai preencher aquele formulário, vai ter instruções do que cada campo vai ser necessário aquela pessoa digitar ou preencher, sem ter muita enrolação. Né? Ela consegue resolver aquele
problema, aquela situação, em uma determinada página, né? Que tem sites, tem aplicações que, de repente, falam, ó, você tem que acessar aqui, aí você preenche as informações aqui. Aí depois você tem que confirmar a mesma coisa em um outro local, né? Então, é garantir a eficiência, garantir com que o usuário ele tenha o menor passos, a menor quantidade de passos possíveis para chegar a um objetivo geral, né? Usabilidade, o sistema deve ser compreensível, usável e compatível com outros sistemas. Aplicação que vai rodar no Android, vai rodar no sistema Mac, né, também, entendeu? Nos celulares da Apple, né? Uma aplicação que vai rodar na Smart TV, uma aplicação que vai rodar também via web em qualquer um dos navegadores, né? Seja o Firefox, seja o Google Chrome, né? Seja em outros navegadores aí também. Então, ou seja, ele precisa ser multiplataforma, né? Rodar em várias plataformas possíveis para você atender uma demanda maior também, né? Se você coloca um sistema, uma aplicação para rodar só em macOS, o que acontece? Vai deixar uma grande gama de fora, né? Que são os usuários Android. Okay? Então, é pensar muito bem esse termo aqui, usabilidade também. Uma das bibliografias, né, citadas aí nesse curso, Somerville, né, ele fala que o processo de software é um conjunto de atividades que leva à produção de um produto de software. Existem diversos processos de software, mas não existe um processo considerado ideal, né? Existem atividades comuns aos processos de software. A gente vai ver vários processos e várias metodologias também, tá, ao longo das aulas. Não existe uma metodologia ideal, considerada padrão, né? Vai depender muito da equipe de trabalho, ok? Mas existem atividades que essas sim, elas são comuns e elas precisam ser garantidas, né? Quais são? Especificação de software, definição das funcionalidades e das restrições sobre suas operações. Projeto e implementação de software. Tá? A especificação é a primeira parte que a gente está fazendo lá no caso da Fernanda, né? A gente está levantando as necessidades do cliente. Depois, projeto e implementação de software. Vai ser a segunda etapa. Eu vou mostrar para vocês hoje o modelo desse projeto, vou mostrar o software que a gente vai utilizar para modelar, ok? Validação de software, aí entra a parte de teste, né? Também, ao decorrer das aulas, vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer a validação, né? Os testes em relação ao website ou qualquer outra aplicação, tá? Na validação, o software deve ser validado para garantir que ele faça o que o cliente deseja, né? Evolução de software. O software deve evoluir para atender às necessidades mutáveis do cliente. Então, esses quatro processos, eles devem ser garantidos, tá? Esse sim é comum em qualquer outra metodologia que nós vamos estudar aí, ok? Modelos de processo de software é uma representação abstrata de um processo de software. Representa um processo sobre uma determinada perspectiva. Os principais modelos de processos são modelo em cascata, né, ou seja, aquele processo só vai ter dado continuidade se o primeiro tiver sido concluído. Então, um dos exemplos que eu citei é o processo de levantamento de requisitos. A parte de desenvolvimento dessa aplicação ela só vai acontecer se a parte de levantamento de requisitos tiver acontecido e tiver sido aprovado de forma satisfatória.
Então, tem o modelo cascata, né? A gente dá a impressão que é um processo atrás do outro, realmente, mas somente após ter sido concluído de forma satisfatória. A gente tem o desenvolvimento evolucionário. Esse modelo é bem interessante, porque ele não depende exatamente de que um processo tenha sido terminado para que o outro aconteça. Ele vai evoluindo, ele vai acontecendo de acordo com a evolução de todos os processos, né? Então, por exemplo, eu tenho a parte de levantamento de requisitos, mas, ao mesmo tempo, eu já consigo trabalhar a parte de desenvolvimento, né? E, partindo dessa ideia, eu tenho a parte de implementação no meu cliente, juntamente com a parte de testes. Aí, a partir do momento que há algum erro, eu volto lá na parte de requisitos, né? Ou seja, esses processos eles vão acontecendo ao mesmo tempo, só que de uma forma organizada e tratando-se da ideia de um desenvolvimento evolucionário, a partir do momento em que há uma evolução de forma organizada, né? Conforme já foi dito, entre todos os processos desse sistema, né? É bem interessante esse daqui. Ele não depende exatamente do término da conclusão de forma individual. Essa engenharia de software baseada em componentes de forma iterativa, né? Iterativo incremental, tem espiral também, tá? Então, a gente vai estudar cada um deles, mas assim, de forma resumida, né? Falando para vocês como que acontece cada um deles, tá? Por que utilizar um modelo de processo de software? Né? Para que a gente utiliza um modelo ou se baseia em um modelo? Padroniza o desenvolvimento de software, padronização dos artefatos de software, melhora a comunicação da equipe e, consequentemente, agrega qualidade ao software, né? Então, a preocupação maior está nesses 4 itens aqui. Padronizar o desenvolvimento, e todas as empresas, todos os integrantes dessa equipe têm um padrão de trabalho, né? Melhora a comunicação e, consequentemente, agrega qualidade ao software. Então, aqui a gente tem aquelas etapas, né? Esse modelo aqui é o modelo em cascata, né? Da ideia de um item do projeto abaixo do outro. Definição de requisitos, projeto do sistema e do software, implementação e testes de unidade, integração e testes do sistema e operação e manutenção. Tá? 5 etapas diferentes aí. O desenvolvimento evolucionário, né? A gente tem aquelas partes citadas anteriormente. As atividades, elas ocorrem de forma simultânea, né? Conforme eu havia comentado, ou seja, uma atividade, ela não depende do término, da conclusão do outro para existir, né? Ou para iniciar. Okay? Desenvolvimento de software baseado em componentes. Especificação de requisito, análise de componentes, modificação de requisitos, projeto de sistema com reuso, né? Ou seja, a possibilidade de você utilizar a mesma ideia, a questão dos sistemas genéricos, né? Em desenvolvimento de outras ideias, né? Ou até mesmo aplicar em outras empresas também. Desenvolvimento e integração e validação desse sistema. Modelo iterativo espiral, tá? Só para vocês entenderem como que é esse modelo, né? Vou entrar em mais detalhes nas próximas aulas. Modelos iterativos, né? Você tem os modelos iterativos incrementais, né? Você tem todo aquele modelo cascata sendo realizado, aí você tem implantação, com certeza gerou erros ou gerou implementações futuras, atualizações.
Aí ele volta lá para a primeira etapa, que é o levantamento de requisitos novamente, e passa por toda a estrutura novamente, né? Isso são os modelos iterativos, tá? Chegou no final da implantação, parte-se novamente para o levantamento de requisitos para garantir a integridade do sistema, né? E até o fluxo, atualização e tudo mais. Bom, agora voltando lá para parte do estudo de caso, né? Funcionalidades da Pizza App. Então, quando a gente pensa em levantar as necessidades de um cliente, a gente precisa inicialmente verificar, né, quais são as características desse grupo, né, que você pretende atender aí. No primeiro dia, né, aqui está a pergunta, né, o que você faria no primeiro dia como um analista, né, de levantamento de requisitos? Verificar a lista de funcionalidades, você já codificaria de fato, né, junto com a equipe de desenvolvimento, estaria procurando por APIs para utilizar, pensar nas necessidades do usuário, criar protótipo de funcionalidades, pensar em uma identidade visual para a ideia ou ver o modelo de negócio, né? Pensar nas necessidades do usuário, né? Tá? Como prioridade inicial, ok? Aqui a gente trouxe a perspectiva, né, da questão da engenharia de software, que está nas necessidades, né, ou no design desse sistema, dessa aplicação, que está centrada no usuário, tá? Ou seja, nós precisamos focar todo o interesse nele, ou seja, é o nosso cliente que necessita utilizar desse recurso, né? Então, como que a gente faz para levantar essas necessidades? Utilizando recursos como pesquisa ou entrevistas, né? E aí já existe formulários, né, que você pode criar para levantar o máximo de informações possíveis. E a partir dessas observações ou pesquisas, você vai projetando, né, para cada tipo de usuário, vai levantando as tarefas que este usuário tende a executar. Ser consciente, simples e natural, diminuir seu esforço mental, oferecer feedback, permitir ao usuário navegar, né? Ou seja, reduzir ao máximo os erros durante a experiência que ele tenha, né? Persona, né? O que significa esse termo, persona? Características ficcionais de um perfil de um usuário. Geralmente, quando a gente vê pesquisas, né, seja ele em qualquer ramo, né, esporte, política, temas relevantes à sociedade, a gente vê essas pesquisas na qual esses principais órgãos aí de pesquisa, IBGE e os demais, eles pegam parte de uma sociedade, né, parte de uma fração a ser pesquisada aí, e de acordo com essa fração que eles estudaram, né, eles tiraram essa pesquisa, eles tiram situações, né, ou seja, resultados de acordo com as características referentes àquela fração pesquisada, né? Então, a gente pode pegar uma fração, por exemplo, do pessoal que mora na região do Garavelo, na região lá, Parque Oeste, né? Ou seja, a gente pode ter características relevantes dentro de uma comunidade que
podem ter um significado, pode ter uma importância maior na hora de você levantar aí esses perfis de usuário, né? Então, aqui também a gente utiliza desse método dentro da estatística para trabalhar esse tipo de situação, né? O desenvolvedor o chama de usuário, né? Ou seja, é criado um nome fictício, né? Nesse caso, a gente está fazendo um estudo de caso da Fernanda, para levantar o quê? Principais características físicas e sociais. Okay? Aqui, nesse caso, a gente levantou, no caso é da Marília, né? É da Fernanda. Mas lá para frente ele fala da Fernanda também. Marília, quais são as características dela, né? Perfil 18 a 27 anos, é uma estudante universitária, sem muito dinheiro, vive no centro de educação universitária, não tem carro e gosta de festas. Então, a gente tem essas características para um perfil, para um público de 18 a 27 anos, tá? Tá independente, inclusive, do sexo, né? Se é masculino ou se é feminino, tá? A gente tem esse perfil para esse tipo de público com essas características, né? Os estudantes universitários, ok? Aqui. Caso de uso, né? Ou seja, as funcionalidades. Nós temos que pensar quando nós estamos levantando essas funcionalidades, de como esse perfil em específico pode utilizar o nosso sistema, né? Como, onde, quando, como a persona utiliza essa nossa aplicação. A gente já tem que se colocar, inclusive, no lugar do nosso cliente, né, para verificar como pode ser utilizado essa nossa aplicação. Casos de uso, né, necessidades. Esse perfil, com aquelas características citadas, né, estudante universitária, sem muito dinheiro, não tem carro, gosta de festas, ela costuma pedir pizzas às 2 da manhã. Ou seja, é a necessidade daquele usuário, né, daquele cliente. Ela costuma pedir pizzas em grupo e também tem a necessidade de pedir para entregar mais tarde. Então, ou seja, nem sempre que a pessoa vai fazer o pedido é aquele exato momento em que será necessário fazer a entrega, né? Então, assim, tem essas necessidades. E aí a gente precisa verificar quais são as funcionalidades que a gente pode projetar pensando nas necessidades da Marília, né? A gente criou um nome fictício, mas não é só da Marília, é de um grupo específico que tem as mesmas características que ela, né? Então, de acordo com as necessidades da Marília, né? Ou seja, ela tem necessidade de pedir pizza lá às 2 da manhã, tem a necessidade de pedir pizza em grupo, tem a necessidade de pedir para entregar mais tarde. Quais são as funcionalidades que a gente pode pensar? E aí, voltando lá na atividade que foi entregue, acho que eu já tenho até aberto aqui, da Denise aqui, por exemplo, né? Dentro do exemplo citado, eu criaria um serviço ou parceria para os universitários, criando pacotes promocionais, como quanto mais serviços contratados, mais benefícios ganhos. Exemplo, cada pizza gera uma pontuação, podendo trocar os seus pontos em outros prêmios ou até mesmo cashback. Legal, né? Poucos aplicativos têm, né? Tem pizzarias que geralmente já atribui seu serviço junto com o iFood, né? Então, pudesse personalizar, né, um aplicativo para cada pizzaria com esses benefícios, né, para os seus clientes. Muito bom. Aí aqui dentro das funcionalidades, né, levando em conta o que a Denise falou, cupons, né? Cupons poderia ser
uma funcionalidade. Levando em conta que a Marília, ela pede pizza em grupo, a divisão de conta é algo que precisa existir, né? E eu acho que nenhum aplicativo tem isso. Inclusive, quando você vai em uma pizzaria, por exemplo, presencialmente, né? Você não tem um cardápio interativo ou um cardápio, né, que possa estar à disposição de todos aí da mesa. Eu acho que até o Habib's já teve essa ideia implementada uma vez, mas não é de fácil acesso para todos, né? Então, é algo a se pensar também. A opção de delivery, né? Já que ela pede para entregar mais tarde. Pode ter a opção de fazer a retirada na própria pizzaria, né? Um cardápio onde tenha as informações, a origem do produto, múltiplas opções de pagamento e fotos dos ingredientes, né? A questão do cardápio interativo também é algo a ser pensado aí. E aí, acerca dessas funcionalidades, qual delas a gente pode citar como sendo a mais importante, levando em conta as necessidades da Marília, tá? Não é levando em conta o que nós achamos, não. É levando em conta ao que a Marília ela tem como necessidade. Qual dessas funcionalidades você escolheria como prioridade? A número 1. Aí eu abro espaço para vocês abrir o microfone e falar um pouquinho, tá? Laurita, Eduardo, Denise, Leonardo, Ana Paula, fiquem à vontade para falar. Qual desses aqui vocês escolheriam como prioridade, levando em conta as necessidades da Marília? Eu escolheria o cupom, professor. O cupom sendo como necessidade, prioridade da Marília? Quem mais? Ela não tem dinheiro. Verdade. Eu escolheria Ela o não... delivery e a divisão da conta. Delivery, aí no caso só uma, né? Como prioridade, só uma. Só um Isso. delivery. Delivery, ok. Quem mais dá alguma sugestão do que poderia ser prioridade para Marília? Acho que seria interessante com o ponto também, professor. Isso. Então, assim, ó, a questão de pegar na pizzaria não seria nem prioridade para ela, né? Origem do produto, a questão das fotos, não, ela não está querendo nada disso, né? De acordo com as necessidades. Então, aqui as prioridades a gente pode colocar aí, né? Independente da qual seria ou não, a gente pode colocar divisão de conta, questão de delivery, cupons e múltiplas opções de pagamento. Essa são as prioridades da Fernanda, tá? Então, realmente aí a divisão de conta é importante, né? Delivery também, cupons, primordial, e múltiplas opções de pagamento, tá? Então, essas são as prioridades da Marília, tá? Então, de acordo com essas necessidades levantadas e as funcionalidades, aí a gente vai dar continuidade aí no desenvolvimento, né? De levantar aí os requisitos dentro da documentação, né? Levando em conta a parte de análise de requisitos, tá? Bom, levando em conta
o design centrado no usuário, né, a gente tem algumas observações a serem feitas, né, principalmente no mobile, né? Como que é feita essa interação? Levando em conta alguns atributos aí do dispositivo, né? Um dispositivo totalmente diferente e integrado, né, do que a gente tem no computador ou no notebook. A gente tem um dispositivo, um smartphone totalmente integrado, né, em um único aparelho. Processador, memória, bateria, visor, microfone, headphone, né, caixas de som, câmera, teclado, qualidade de conexão, GPS e os sensores em geral, né? Então a gente tem um aparelho completo, né? A forma de interagir com os relógios, né, digitais, hoje tem como a gente acessar aí a maioria das aplicações também via relógios digitais, né? A pergunta que nós fazemos também, né, e é só para reflexão, é como esse usuário interage nos mais diversos tipos de dispositivos, né? Um computador comum, pode incluir inclusive o notebook, né? Para um dispositivo móvel, um tablet, um smartphone, né? Como que ocorre essa interação? Então, a gente está pensando em uma aplicação para pizza, né? Para as necessidades da Marília. Como que, de repente, a gente poderia elaborar essa aplicação para o computador e para o dispositivo móvel? Seria totalmente diferente as interações, né? Mas os objetivos são os mesmos, né? Então, a gente tem algumas restrições quando a gente tem a inserção desse mobile. Dispositivo, tamanho é pequeno, né? Então, por exemplo, nos cursos de informática básica e até mesmo de Excel, eu tenho algumas turminhas que, no começo, o pessoal fala que não tem computador, né? Aí eu falo para elas, ó, você vai conseguir aplicar os conhecimentos lá de Word, de Excel, PowerPoint, consegue fazer no celular? Consegue fazer. Da mesma maneira, consegue fazer. Porém, quais são de repente, os contras que você vai ter? O tamanho do seu dispositivo. Você não vai ter um teclado, você não vai ter um mouse, porém você consegue fazer tudo com o toque do dedo, ou seja, as ferramentas, todas elas têm dentro do mobile também. Então a gente tem que pensar em tudo isso também quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, pensar nos contras desse usuário utilizando ele no mobile. E também eu tenho que facilitar o acesso, levando em conta que o mobile, o tamanho do dispositivo é pequeno, o teclado é pequeno, a tela, a qualidade da câmera às vezes não seja tão boa, né? Então, por exemplo, tem dispositivos, tem aplicações que fazem leitura de QR Code. Tem dispositivos antigos cuja qualidade da câmera não é tão boa, não vai conseguir fazer a leitura do QR Code, né? Então, tem que pensar em tudo isso também. Uso de bateria e qualidade de conexão, qualidade do microfone, nível do som. Então, lá nos cursos de desenvolvimento mobile, quando nós utilizamos o Android Studio, por exemplo, o Android Studio é um programa, é um software para desenvolvimento de aplicações, né? Então, esse Android, ele cria cenas ou cria simulações de diversos dispositivos, né? Por exemplo, Samsung nos vários modelos, Motorola, ele simula a tela e o hardware daquele aparelho, onde você pode simular a sua aplicação para ver se naquele modelo específico de Android, né, a sua aplicação está funcionando ou não. Então, a gente
faz, inclusive, essas simulações aí, né? O ambiente, ele pode ser acessado em qualquer ambiente, né? Levando em conta que é um celular mobile, né? Guardado em qualquer lugar, porém, a luz pode atrapalhar a visão, né? O uso pode ser proibido em alguns locais, não há conexão em todo local, né? Eu tenho que pensar nisso. Tem uma aplicação que nós usamos, né, para fazer o registro dos simulados, né? Eu trabalho num projeto chamado Prova Brasil, que trabalha com aplicação de português, né, língua portuguesa e matemática no nível fundamental, né? O que acontece? Todo bimestre a gente tem uma avaliação que é realizada junto com os alunos. Após a realização desse simulado, né, dessa prova bimestral, nós precisamos inserir os resultados em um sistema, né, que roda tanto via a aplicação, né, via mobile, como via desktop, via computador. Eu tive uma grande dificuldade, por quê? Porque o sistema em si, para o meu mobile, né, o meu modelo específico, ele não funcionou. Eu pensei inicialmente que era porque eu estava usando só os dados, né, pensei que era só a conexão, e aí usei aqui na minha rede Wi-Fi. Não é conexão, é alguma coisa referente ao sistema em si. Ou seja, no meu dispositivo ele não funcionou, ele tinha que ler o código de barras da prova, um sistema muito inteligente desse A Prova Brasil. Ele faz a leitura do código de barras para identificar qual que é o simulado e depois faz a leitura do gabarito do aluno. Então, eu já vinculo o simulado, qual que é o simulado, já vinculo o aluno e ali, quando eu estou vinculando o aluno, ele já faz a leitura do gabarito, das respostas, né? Então, ele não rodou. E aí, o que aconteceu? Eu precisei fazer esse processo manualmente via navegador, onde pergunta a pergunta de cada aluno, eu ia lá e colocava de forma manual a resposta do gabarito. Então, assim, eu vou ter que fazer teste em outro dispositivo, de repente instalar um leitor de código de base para ver se no desktop eu consigo fazer essa leitura automática, né? Então, assim, nesse recurso foi verificado que a minha câmera ou, de repente, o meu dispositivo não fez a leitura do QR Code ou do código de barras em específico, né? Primeiro ele faz a leitura do QR Code, aí eu vinculo o aluno e depois em si ele faz a leitura do gabarito, né? Então, é algo assim que a gente pensando em nível municipal de educação, até mesmo em nível estadual, é uma evolução muito grande, né? Questão de lançamento de notas e tudo mais, que era feito tudo de forma manual, né? Hoje o professor não tem mais esse sofrimento, né? Lógico que é um processo, um dos processos de avaliação, né? Tem só 20% ainda implementado, mas já é um grande passo, né? A gente está dando aí dentro da educação. Bom, vamos lá, continuando. Falta de eletricidade em alguns locais, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente esbarra nesse item aqui, ó, falta de eletricidade em alguns locais. Então, eu tenho que pensar, inclusive, nisso, né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema inteligente na qual eu controlo todo o fluxo de um prédio, todo o fluxo da minha casa. Seja o sistema de câmeras, seja o sistema lá do meu portão, sistema que controla o ligamento e desligamento dos meus equipamentos. Poxa, mas e aí, quando faltar eletricidade? O que vai acontecer para poder
Por exemplo, eu abri o portão, né? Eu vou ficar refém do meu sistema, né? Quais são os contras, né? O que foi planejado para quando houver essa falta de eletricidade, por exemplo, né? Custos de conexão e aparelhos. Tem que ser pensado tudo isso também. Com relação ao humano, né? Ao comportamento humano, pode acontecer distração. Eu tenho que levar em conta as diferentes linguagens e culturas. Né? Estou levando em conta que a minha aplicação vai ser para um público em geral. Tá? Necessário foco constante nesse cliente, nesse tipo de usuário. O teclado alfanumérico ainda é desafiador. Isso a gente fala com experiências, né, de usuário mesmo, porque é complicado a gente trabalhar com esse teclado ainda, né? Uso inaceitável em certas circunstâncias sociais, né, ou seja, ainda tem grandes receios por parte da sociedade em utilizar algumas aplicações, seja por falta de conhecimento, né, ou seja por alguns outros fatores. Dificuldade de visão, né, então, inclusive, a gente tem que pensar na acessibilidade para qualquer tipo de usuário, seja ele com deficiência parcial, deficiência total de visão, né? A gente tem que pensar em todas as pessoas que podem utilizar essa aplicação, né? E são poucos os recursos, são poucas aplicações que pensam na acessibilidade, né? Bom, levando em conta que nós já conseguimos fazer o levantamento de algumas necessidades e funcionalidades, né, desse sistema de pizza, a gente parte para a parte da prototipagem, que pode ser feita de duas maneiras, via software e via papel, né, na qual você já vai modelando as telas, as possíveis comunicações que podem existir de uma tela, né, de um recurso para o outro. Esse processo, ele pode acontecer e deve acontecer, né, principalmente quando estamos trabalhando em equipe, onde no primeiro dia há uma conversa, então, para levantar esses requisitos, né, ou seja, quem são esses usuários, quais são as necessidades, qual é o contexto, e aí a formulação das estratégias, né, ou dessas necessidades. No segundo momento, a gente faz essa brainstorm, né, ou seja, tempestade de ideias, justamente para que ocorram essas divergências, ou seja, opiniões contrárias que podem somar, que podem atribuir mais funcionalidades, mais necessidades para dentro do projeto. Isso deve acontecer, tá? Por exemplo, se a gente estivesse realizando esse curso presencial, a gente ia ter esse momento para que a gente pudesse fazer essa dinâmica, né? A gente ia levantar em papeizinhos mesmo, colocar todas as funcionalidades e colocar como funcionalidades prioritárias, né? Igual a gente fez no bloco anterior. A gente levantou quais poderiam ser as prioridades aí daquele aplicativo, né? Terceira etapa, selecionar as melhores ideias, né, e colocar em formato de storyboard, né? Então, um quadro onde a gente ia elencar, de acordo com a votação de todos, né?
que a gente ia elencar as melhores ideias, né? E aí, por último, a gente tem a prototipação e a validação por parte da equipe com relação às melhores ideias, né, e as funcionalidades do projeto. Tá? Então, isso aqui é um processo que envolve toda a equipe, independente se ela é analista, se ela é da área de desenvolvimento, se é área de teste, né? É algo que a gente utiliza muito, né, dentro de engenharia de software, e se chama brainstorm, né, que é tempestade de ideias, ok? Aqui é um resumo, né, do que acontece no primeiro dia, já foi falado anteriormente. Who are the users, né? Quem são os usuários? What are their needs? O que elas precisam? What is context? Qual é o contexto? E aí formular as estratégias, né? Ok. Definindo as características, né? Como que a gente levanta as necessidades e como que nós levantamos as funcionalidades. Primeiro, definindo as características desse grupo. Essas pesquisas que normalmente a gente recebe por e-mail, ou até mesmo a gente acaba vendo em propagandas, né, quando a gente está navegando pela internet, são meios de como as empresas conseguem um marketing em cima das informações que elas coletam via internet, né? Então, quando nós instalamos aplicações, seja no celular ou seja no nosso computador, né, principalmente do Google, a gente não lê aqueles termos aqueles termos de uso, né? E a gente simplesmente vai instalando, mas aqueles termos querem dizer que qualquer pesquisa, qualquer coisa que você faça na internet pode ser usado para meios de marketing, né? Marketing digital. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, que tipo de pergunta são mais requisitadas, né? Quando a gente faz o levantamento de características de uma persona. Qual é a idade? Onde mora? Quanto ganha por mês? O que gosta de fazer? O que não gosta de fazer? Tem alguma restrição no seu dia a dia? Qual familiaridade com a tecnologia? Olha que importante, né? Quais são as suas preocupações? Qual a sua rotina? Quais são os seus planos para o futuro? Então, de acordo com a resposta de cada um desses itens aqui, vai se traçando, vai se planejando estratégias para atingir a um determinado segmento. E aí, a partir dessas respostas também vão aparecendo sugestões, conforme a gente vai navegando, né? Na internet a gente percebe que vai aparecendo sugestões de acordo com aquilo que nós estamos navegando, né? Você está pesquisando lá sobre um calçado, lá uma roupa que você gostou de repente, né? Nas próximas pesquisas vão aparecer sugestões referentes a aquele vestuário, né? Aquele calçado que você gostou, ou aquele eletrônico que você pesquisou, enfim. São meios como as empresas têm acesso a essas informações, né? Elas vão trabalhando de acordo com os perfis, né? Bom, chegando aqui na Fernanda, né? Já passamos a Marília, agora vamos pensar aqui na Fernanda, outro estudo de caso. Fernanda, ela possui 20 anos, mora com os pais, está entre meia hora a uma hora de ônibus da universidade e ganha até R$ 400. Adora WhatsApp, Facebook e mexe muito no celular. Odeia esperar muito o ônibus e a fila do restaurante universitário, RU, tá?
Problemas de conciliar o tempo para as atividades da universidade com a sua vida pessoal, mas consegue se dedicar de 2 a 4 horas diárias. Preocupa-se com segurança, assaltos e assédio. Se atrasar, é porque o ônibus costuma demorar. Tá? Então, olha as preocupações e os problemas que a Fernanda vem encontrando, né? Vamos pensar aí nas necessidades dela. Se tem peixe no restaurante universitário, RU, ela vai na pamonharia ou no Reúne, que é um outro restaurante universitário, tá? Levanta-se às 6, pega o ônibus das 7, chega na universidade às 8, volta às 18 horas e decide o que vai fazer no resto do dia. E isso pode ser uma variável, né? O que é uma variável? Pode variar de acordo com o dia, levando em conta que o ônibus pode atrasar, né? O único plano que tem hoje é se formar. Depois vai decidir. Então, essas são as características que são reunidas em grande parte dos estudantes, né, em universidades. Então, aquela pesquisa anterior, ela pode ser feita justamente para levantar essas informações que nós acabamos de ver aqui na tela. Né? Bom, de acordo com essa leitura aqui das características, né, e de acordo com de como nós podemos levantar essas características, vocês vão traçar agora, né, respostas e até mesmo soluções, né, de acordo com essas necessidades e funcionalidades também, tá? Soluções e funcionalidades, de acordo com as necessidades, né, ou de acordo com essas características que nós acabamos de ler da Fernanda. Primeiro, quais são os principais problemas que ela enfrenta? Ok? Primeiro é fazer essa leitura novamente e levantar os principais problemas. Que tipos de produtos podem ser feitos para a Fernanda? Produtos, soluções computacionais. Ok? Então, agora, a gente vai ter esse tempinho, né? Para que a gente possa levantar essas duas soluções aqui. Tá? Essas duas perguntas. Professor, Sim. o que ela necessita aí é de transporte, não? Como Uber, mas um preço mais acessível, fazendo como? Isso. Então, aí você já pensou em uma solução computacional, né? Uma aplicação para ela no dia a dia. Você pensou em uma. Tem outras também, né? Que esse realmente vai ser o objetivo para que vocês possam desenvolver como atividade de hoje, tá? Pensar nos principais problemas, ou seja, nos problemas que você pode transformar em prioridade e principalmente em solução computacional para ela, tá? Que tipo de produtos, né? Primeiro, levantar quais são os problemas, depois, que tipo de produtos podem ser feitos, né? Podem ser construídos para a Fernanda. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, a primeira parte mesmo aí eu gostaria que vocês realmente fizessem para que a gente pudesse ter o maior volume de informações possíveis, né? Para que a gente pudesse fazer a comparação, inclusive, a gente pudesse fazer na nossa aula de amanhã essa dinâmica de realmente fazer a votação, né? Decidir qual ideia é melhor ou não, né? Por quê? Porque é interessante vocês já partirem com uma ideia de projeto, né? Eu tenho uma ideia de desenvolver um aplicativo, né, que vá contribuir para solucionar um dos problemas da Fernanda. Muito bem. Então,
a ideia, né, nessa parte, nesse curso de engenharia, é a gente levantar os requisitos, fazer toda a modelagem do projeto, para que você, nas próximas trilhas do conhecimento, né, dentro da Escola do Futuro, você possa colocar esse projeto em ação. Né? Como que eu vou colocar o meu projeto em ação? Tendo conhecimento de programação, né? E aí eu vou lá fazer um curso de programação de computadores, vou estudar bastante Python para desenvolver essa aplicação. Né? Vou lá no curso de desenvolvimento mobile, vou conhecer um Android Studio para entender como que eu posso desenvolver uma tela aqui, né, uma tela funcional no meu aplicativo, e testar, né, as várias possibilidades de sistemas para que eu possa projetar, começar a idealizar a minha aplicação aí em um celular, por exemplo. Né? Então, essa é a ideia justamente. Né? Nesse curso, vocês já começarem com uma ideia em um projeto para futuras implementações. Vocês vão conseguir implementar navegando pela trilha de conhecimento, né? Fazendo curso de programação, enfim. Essa é a ideia do curso, tá, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer depois, né? A gente tem um gráfico, né, de complexidade do valor. Ou seja, o quanto essa ideia vai agregar valor realmente para contribuir e solucionar os problemas da Fernanda, né? Então, a gente tem lá, quanto maior é esse valor, né? A gente também tem um grau de complexidade também de se idealizar essa necessidade, né? Então, a gente tem esse grau de complexidade pelo valor nesse gráfico, né? A gente vai colocando lá no topo as prioridades e a gente vai descendo conforme a gente talvez não tenha tanto valor, né, para esse usuário. Ok? Então, duas coisas, tá, pessoal? A gente vai levantar primeiro os problemas e depois os tipos de produtos que a gente pode ofertar para a Fernanda, tá? Vou colocar lá no Google Sala de Aula, se tem alguma mensagem aqui. Aula 2. Colocar
colocar as características aqui, só para o material vou colocar lá no Google Sala de Aula e vocês vão ter acesso a esse material também, tá? Então, se vocês tiverem qualquer pergunta sobre o conteúdo de hoje ou até mesmo sobre a atividade, pode perguntar, tá? Amanhã eu mostro para vocês o software, né, que nós vamos utilizar para modelar o projeto, né? De acordo com as funcionalidades, a gente vai criar o que a gente chama de casos de uso, né? Esses casos de uso, eles são implementados com o que a gente chama de atores, né? Ou seja, são aqueles processos que estão ligados de forma direta com a nossa aplicação, né? E aí o software, caso você já... Aqui, Asta Community. Se vocês já puderem instalar, né? Infelizmente ele não roda. Se ele tem para celular, acredito que não, tá? Ele é um programa que trabalha com a linguagem chamada UML, né? Que é a linguagem de modelagem de dados. E é aqui que a gente vai utilizar para realmente modelar a nossa aplicação, colocar ele documentado, né? E bem estruturado para a parte de desenvolvimento, né? Aqui, ó, try Asta for free, gratuito, tá? A versão gratuita dele. Clicar nesse Asta Professional, clica em Downloads, aí você seleciona esse aqui, coloca o seu e-mail, né? E aí ele permite que você faça o download do software. As características da Fernanda estão nesse slide aqui de número 52, tá? Quando vocês abrirem esse arquivo que eu acabei de colocar aqui, apresentação, underline, processo de software.pdf, tá? Quando vocês abrirem a atividade, ele vai abrir esse arquivo aqui com o nome de cada um de vocês, tá? Porque, assim, eu pedi aqui para que fosse criada uma cópia para cada aluno, né? Aí ele não vai abrir logo de início aqui desse lado, ele vai abrir desse lado. Quando vocês estiverem anexando a atividade de vocês, ele vai estar aqui, tá? Vai estar o nome de vocês e o nome do arquivo, tá? Aí vocês podem abrir, fazer o download dele, né? E procurar por esse slide aqui, ou até mesmo revisar algum conteúdo que foi trabalhado hoje, tá bom? Então é isso, é responder essas duas perguntas, né? Quais são os principais problemas que ela enfrenta e que tipo de produtos
podem ser idealizados, né? Produtos computacionais, tá? Para a Fernanda, ok? E o arquivo já foi. Pronto, aula 2, postada lá no Google Sala de Aula, já tem o material. Atividade, então, aí postada para que vocês possam utilizar esse tempinho trabalhando em cima dele, tá? Aqui tem o software, eu vou colocar lá no grupo, vou mandar o link para vocês baixarem, né? Já mando esse aqui também, eu acho mais fácil mandar esse arquivo. Executar, mostrar para vocês como que é o processo de instalação dele, né? Processo bem simples, não tem segredo na hora de instalar. Ele vai perguntar se você realmente deseja instalar, né? Esse é um recurso de segurança do Windows, ele pergunta, você vai marcar sim, e aí aqui você vai selecionar a linguagem, né? Em inglês. Né? E esse não tem a tradução para o português, tá? Se acostumem com softwares do inglês, tá, pessoal? Com o idioma inglês, viu? Porque são poucos que têm a tradução para o português. Tem nada também muito difícil, não. É bem simples de utilizar. Eu vou mostrar ele para vocês na aula de amanhã, tá? Que é Next praticamente, né? Aí aqui se você não quiser utilizar, deixar ele dentro dessas opções aqui do Windows, né? Você marca essa opção. Não precisa marcar nada, é só clicar em Next e, por último, clicar para instalar, né? Ele vai fazer a instalação automática. Pronto, instalou, finish. Ele está dizendo que eu estou utilizando uma versão gratuita, né, que está habilitada até o dia 24, tá? Se não me engano, tem como habilitar a versão para estudante, né? Lógico que é uma versão que tem menos acesso a todos os recursos, né? Mas, inicialmente, para a gente entender como funciona, né, essa linguagem UML, ela é interessante, né, você instalar na versão gratuita e depois, se você sentir necessidade, partir para uma das versões aí que são ofertadas, inclusive, naquele próprio link, tá? Mas não é necessário adquirir nada, tá? A gente pode utilizar os recursos que a gente vai utilizar todos de forma gratuita, tá? Aqui está dizendo que a licença ela termina no dia 24, né? Então, praticamente 20 dias aí de utilização desse software, tá? Clicar em OK. OK de novo. Aí aqui eu tenho a opção File, né? Vou clicar na opção New. Aí ele abre aqui a pasta de trabalho, né? Cadê? Vem aqui na opção de diagrama, né? Diagramas. São vários tipos de diagramas que o Asta oferece, né? Diagrama de classe, caso de uso, né? E a gente vai começar a estudar esse aqui, caso de uso, tá? Aí eu clico, ele abre a folha para que eu comece a trabalhar com o diagrama chamado use case, né? Diagrama de caso de uso, tá? Então esse é o sistema, né? O processo de instalação do Asta. Esses são os recursos que ele oferece. A gente vai começar a estudar o diagrama de caso de uso amanhã. E aí Professor, Sim. o senhor vai ensinando a mexer nesse,
Não entendi. Se o senhor vai ensinar nós a mexer nesse aplicativo aí? Sim, sim. A partir da aula de amanhã a gente já começa a estudar esse Asta, né? Que é o software para diagramação, modelagem de dados, e a gente já começa estudando a partir desse diagrama de caso de uso. Ok? Só estou mostrando mesmo para vocês já irem instalando ele, né? Deixando tudo ok na máquina de vocês, para que a gente já, quando comece ele, vocês já tenham ele instalado, tá? Beleza, pessoal. Alguma outra pergunta? Ou até mesmo sugestão, recomendação? Estou aqui à disposição de vocês. Podem falar alguma dúvida sobre o exercício de hoje. Pessoal, não deixe as atividades acumularem, né? Agora já é o segundo exercício, né? Levando em conta que é ele que vai validar a frequência de vocês, tá? A entrega dele garante a sua frequência, tá? Não, nenhuma pergunta. Tranquilo Não, por pra mim tá de enquanto. boa. Eu gravou na aula. Eu tô gravando e tem um processo aqui de gravação pelo próprio Teams também, né? Aquela gravação que eu coloquei lá no grupo não ficou tão boa a segunda parte. Aí essa do Teams, ela é perfeita, ela consegue gravar tudo, sabe? Então, aí eu vou, assim que encerrar, eu já coloco o link dessa do Teams e disponibilizo para vocês lá, tá bom? Fechou. Pessoal, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, eu vou agradecendo novamente a presença de vocês, né? Amanhã a gente continua a falar sobre engenharia de software, trabalhar com Asta, né? E principalmente fazer aquela dinâmica com o exercício, né? Que foi proposto, tá? Ela é fundamental para que todo mundo consiga dar ideias, sugestões, a gente consiga elencar aí, né, as principais ideias. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, bom trabalho aí para o pessoal que vai ter a jornada de trabalho ou de estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição, no grupo, no privado. Fiquem com Deus, Beleza. pessoal. Até amanhã. Você também, professor. Bom trabalho e bom descanso. Bom trabalho. Obrigado, professor.